Uma Pinguari de Minas. Em uma noite de lua cheia, Minas Novas estava envolta por um silêncio desconcertante, quebrado apenas pelo uivo distante dos ventos nas montanhas. José, um caçador experiente, preparava-se para uma expedição solitária. Rumores corriam na cidade sobre uma criatura temível nas matas, descrita como um monstro de pele resistente e odor insuportável, que caminhava ereto, com um olho flamejante no meio da testa e uma fome insaciável por carne humana. José não acreditava em lendas, mas a recompensa prometida pelo prefeito era irresistível. Afinal, quem não gostaria de se livrar da ameaça que pairava sobre a comunidade? Armado com uma espingarda e uma faca afiada, ele adentrou a floresta com passos cuidadosos. A noite estava escura, e a vegetação densa fazia parecer que o tempo não passava. Durante horas, ele se manteve atento, esperando ouvir ou ver algum sinal. As árvores, erguidas como sentinelas sombrias, bloqueavam qualquer vestígio de luz. José, no entanto, estava decidido. Ele sentia que cada passo levava mais próximo da fama e do respeito que sempre desejara entre seus. A madrugada avançava, e José começou a notar um cheiro azedo no ar. Era um fedor de carne apodrecida, que se intensificava quanto mais ele caminhava. O odor era tão forte que ele cobriu o nariz com um pano, mas o fedor parecia impregnar tudo ao redor. Ele já ouvira boatos de que uma pinguaria exalava um cheiro horrível, mas mesmo assim, manteve a calma e continuou, curioso e obstinado. De repente, um ruído pesado ecoou entre as árvores. Era um som abafado, como de algo gigante arrastando-se sobre folhas e galhos quebrados. José parou, segurando a espingarda com firmeza, enquanto olhava ao redor. Ele sabia que estava prestes a encontrar o que tanto procurava, mas uma estranha sensação de arrependimento lhe invadiu o peito. Será que era prudente estar ali, sozinho, em meio ao desconhecido? O som ficou mais próximo, e José pôde ouvir uma respiração pesada e arrastada. O coração dele acelerou, e ele apontou a arma em direção ao som. As folhas farfalhavam intensamente, e, por um instante, ele vislumbrou algo grande se mover na escuridão. Era como se os arbustos e as árvores tentassem esconder aquela presença monstruosa. O suor escorria pelo rosto dele, e a boca seca dificultava a respiração. Subitamente, o silêncio voltou, e José ficou imóvel, escutando apenas o som de seu próprio coração. Ele deu um passo para trás, tentando controlar a ansiedade. Contudo, assim que pisou em um galho seco, um rugido ensurdecedor irrompeu da escuridão. O grito soou como 1000 ecos misturados, reverberando nas profundezas da floresta. José sabia que estava face a face com algo além de sua compreensão. Com um pavor crescente, ele se virou e começou a correr, mas o terreno acidentado dificultava a fuga. O rugido continuava a ecoar atrás dele, e cada passo parecia levá-lo mais para dentro de um pesadelo sem fim. Ele só queria sair dali, mas sabia que, uma vez que se entra na floresta do Mapinguari, sair poderia ser apenas um sonho distante. José corria como nunca antes, sentindo o peso da própria respiração ofegante e o suor escorrendo por seu rosto. A escuridão parecia se fechar ao redor dele, engolindo cada esperança de encontrar o caminho de volta. O rugido do Mapinguari reverberava entre as árvores, aproximando-se cada vez mais, como se a floresta inteira conspirasse para capturá-lo. Ele sabia que não podia parar, mas o medo fazia hesitar a cada passo. A criatura parecia brincar com ele, deixando rastros e sons para que José jamais esquecesse que estava sendo caçado. Sem aviso, ele tropeçou em uma raiz e caiu, batendo com força no chão. Sua espingarda voou de suas mãos, e ele sentiu uma dor aguda no joelho ao tentar se levantar. O cheiro azedo de carne podre encheu o ar, invadindo suas narinas e trazendo consigo uma náusea incontrolável. Desesperado, ele olhou ao redor, tentando localizar a arma, mas a escuridão era densa demais. Os sons da floresta se intensificaram, e o Mapinguari parecia cada vez mais próximo. Enquanto tentava se arrastar para longe, José viu uma sombra enorme surgir entre as árvores. A criatura era ainda mais terrível do que os boatos da cidade faziam crer. Sua pele escura era coberta de pelos espessos e oleosos, e sua boca estava entreaberta, revelando dentes afiados como lâminas. Um único olho flamejante brilhava no meio de sua testa, e ele olhou fixamente para José, como um predador que finalmente encontra sua presa. Paralisado pelo terror, José ficou imóvel,
Preso no olhar hipnótico da criatura. O Mapinguari avançou lentamente, como se saboreasse o medo de José. A criatura farejou o ar ao redor dele, e o caçador sentiu-se envolto naquele odor pútrido. Ele tentou desesperadamente encontrar uma saída, mas suas pernas não o obedeciam mais. Era como se o Mapinguari tivesse o poder de paralisar suas vítimas com um simples olhar. O tempo parecia se esticar, transformando aqueles segundos em uma eternidade de puro terror. Foi então que uma ideia desesperada surgiu em sua mente. Ele sabia que o Mapinguari possuía uma pele tão resistente quanto o couro de jacaré, quase impenetrável. No entanto, havia uma fraqueza: a boca. Segundo os anciãos, era o único lugar vulnerável do monstro. Com esforço, José tateou o chão ao seu redor, procurando algo que pudesse usar como arma, até encontrar uma pedra pontiaguda. Quando o Mapinguari se inclinou para mais perto, José reuniu toda a sua coragem e lançou a pedra com toda a força na direção da boca do monstro. O grito que se seguiu foi ensurdecedor, e o Mapinguari recuou por um momento, abalado pelo ataque. José aproveitou a oportunidade, com uma coragem renovada, levantou-se e começou a correr novamente, ignorando a dor latejante em sua perna. À medida que se afastava, ele ouvia os passos pesados da criatura atrás dele, mas, desta vez, havia algo diferente. O Mapinguari parecia mais furioso, determinado a vingar-se do homem que ousara enfrentá-lo. A floresta vibrava com a presença da criatura, como se cada árvore e cada galho transmitisse sua fúria ancestral. José sabia que precisaria mais do que sorte para escapar dessa vez, ele precisaria da própria ajuda da floresta para sobreviver. Correndo com o que restava de suas forças, ele avistou uma fenda entre duas grandes pedras e se jogou lá dentro, se escondendo o melhor que podia. Seu coração martelava em seu peito, e ele tentava controlar a respiração para não fazer barulho. O rugido do Mapinguari ecoou ao redor dele, enquanto a criatura o procurava com ódio. O caçador ficou ali, imóvel, rezando para que aquela criatura monstruosa não o encontrasse, pelo menos até que ele pudesse pensar em uma maneira de escapar. José permaneceu escondido entre as pedras, contendo a respiração enquanto ouvia os passos do Mapinguari ressoarem ao redor. A criatura farejava o ar, e seu grunhido ecoava pela floresta. Sentindo-se encurralado, José percebeu que não poderia permanecer ali para sempre. Precisava encontrar uma maneira de despistar o monstro ou se tornar sua próxima vítima. Fechando os olhos, ele buscou dentro de si uma coragem que mal sabia que existia. O Mapinguari ainda estava próximo, e seu instinto de sobrevivência sussurrava que ele precisava agir rápido. Ao abrir os olhos, José avistou uma saída em meio à vegetação fechada que cercava as pedras. Movendo-se com o máximo de silêncio possível, ele se esgueirou pelo caminho estreito, tentando não atrair a atenção da criatura. Enquanto avançava, tropeçou em uma raiz e quase caiu, mas segurou-se a tempo. O som, no entanto, alertou o Mapinguari, que rugiu em sua direção, avançando com passos pesados e ameaçadores. Sentindo que não tinha mais saída, José correu como nunca. As árvores pareciam girar ao seu redor enquanto ele se embrenhava ainda mais fundo na floresta. Seus pulmões queimavam e o corpo inteiro tremia de exaustão, mas ele sabia que não podia parar. À medida que o Mapinguari se aproximava, ele lembrou-se de algo que ouvirá quando criança: a floresta de Minas Novas não era apenas lar do Mapinguari, mas também uma entidade viva, protetora daqueles que respeitavam seu domínio. Sem outra opção, José gritou desesperado para a própria floresta, pedindo ajuda. O vento soprou com força, como se respondesse ao seu chamado, e ele sentiu um frio percorrer sua espinha. Foi então que uma mudança sutil aconteceu ao seu redor. As sombras das árvores pareciam se fechar, criando uma barreira natural que o separava do Mapinguari. A criatura rugiu, frustrada, tentando romper a barreira de galhos e folhas que se ergueram como guardiões entre ela e José. Enquanto observava, José viu o Mapinguari lutar contra as árvores, arrancando galhos e folhas em sua fúria, mas a floresta resistia, segurando a criatura. O monstro gritou, tentando atravessar, mas era como se a própria natureza tivesse se voltado contra ele, impedindo de seguir adiante. José ficou impressionado, sentindo um misto de alívio e gratidão. A floresta o havia escutado e, de alguma forma, estava protegendo daquela criatura infernal. Aproveitando a distração do Mapinguari, José continuou a correr, guiado por uma estranha sensação de segurança.
Ele passou por árvores antigas, cujas copas pareciam se curvar para proteger seu caminho. Sentia-se quase acolhido pela floresta, que parecia guiá-lo para fora do território da criatura. Aos poucos, o rugido do mapinguari foi ficando mais distante, até desaparecer por completo. Finalmente, ao amanhecer, José alcançou o limite da floresta e caiu de joelhos, exausto e incrédulo de que havia sobrevivido. As luzes da cidade de Minas Novas piscavam à distância, e ele sentiu um alívio profundo ao ver a segurança da civilização novamente. A experiência o havia mudado. Ele havia enfrentado o terror, a morte e o sobrenatural, e agora sabia que o mapinguari não era apenas uma lenda, ele era real e habitava a floresta, protegida e temida em igual medida. Quando José voltou para a cidade, tentou explicar o que viverá, mas poucos acreditaram em sua história. Porém, ele sabia que nunca mais pisaria naquela floresta sem antes pedir permissão à terra. E, de tempos em tempos, ao passar próximo às árvores, ele sentia o cheiro azedo e o olhar atento do mapinguari, lembrando de que a criatura continuava lá, esperando pelo próximo desavisado que ousasse perturbar seu domínio.